vocês poderem rever. E vou compartilhar minha tela. Condromalácia patelar. Alguém tem dor no joelho aqui nessa turma? Que bom. Tenho, professor. Estava esperando essa aula, inclusive. Ah, coisa boa. Então, vamos lá. No decorrer da aula, se você quiser complementar com o seu caso clínico, para a gente usar dele como exemplo, vai ser bem interessante. Tá? Quem foi que falou? Fui eu. Gabriel. Gabriel, beleza. Então, vamos lá. Condromalácia patelar, o que a gente tem que saber na atenção primária, ou seja, primeiro atendimento. Tá? Alguns conceitos antes. Então, o termo condromalácia significa amolecimento da cartilagem. Tá? Principal motivo é o excesso de pressão que faz com que a patela fique arrastando ou chocando-se contra a tróclea femoral. Então, a síndrome dolorosa patelo-femoral é dor na região anterior do joelho. Então, se o paciente chega para você, a gente dizer que tem a dor na frente do joelho, se o paciente é jovem e não teve nenhum trauma, vocês vão pensar de cara em síndrome dolorosa patelo-femoral, porque é o mais comum. Tá? Vão excluir outras causas, como eu já disse. Teve um trauma, teve um entorse, teve alguma outra... Não teve nada. Começou a doer, eu sou jovem, eu tenho 23 anos de idade, nunca tive nada, e está doendo aqui na frente do joelho. Vocês vão desconfiar disso daqui. Então, vamos lá. Condromalácia é o amolecimento. Condropatia é o adoecimento da cartilagem. Tá? Então, a síndrome dolorosa patelo-femoral é a causa mais comum de lesão entre corredores. Então, quem começou a correr e não está acostumado, de repente começou a ter dor, tem que avaliar isso. É responsável por 15 a 25% de todas as lesões em corredores. Os artigos falam muito de lesão em corredores porque é onde é mais estudado, onde é mais comum, tá? 11% das queixas musculoesqueléticas na APS são por dor na face anterior do joelho, que quando o paciente jovem, a causa mais comum é condromalácia, e na paciente jovem, artrose. Paciente velho, tá? Então, o principal problema é esse, é o atrito ou o trauma repetitivo da patela contra a tróclea femoral. E isso acontece quando no movimento de sobe e desce, no movimento de excursão patelar, que é esse sobe e desce da patela, durante a flexão e extensão do joelho, ela acaba descarrilhando, ela vai saindo para o lado, tem um choque. Então, vamos entender essa mecânica daqui. Entendam que a patela está deslizando sobre a tróclea femoral da mesma forma como esse cabo de aço está deslizando sobre essa roldana e puxando esse peso daqui. Então, esse aqui seria nosso ligamento patelar, aqui o tendão do quadríceps. A patela, então, é essa roldana. Uma outra forma de encarar isso é pensando dessa forma assim. Então, quanto maior o ângulo aqui, quanto menor o ângulo, né, quanto mais fechado aqui, quanto maior pressão nas duas pontas da corda, mais atrito vai haver bem no ângulo dali. E aqui a gente pode exemplificar num agachamento simples, quando eu tenho um pequeno ângulo de flexão, a força de tração, bota aqui 1000 newtons de um lado, 1000 newtons para o outro. Uma flexão pequena, eu tenho uma força de projeção de 600 newtons. Agora, quando eu fecho mais esse joelho, quando eu dou uma angulação maior, a força de tração, o vetor de tração da patela em cima da tróclea femoral quase que duplica. Tá? E aí, então, o que a gente vai observar? Nesse estudo, olha só, o estudo foi da década de 70, então, uma análise experimental das forças na articulação patelo-femoral e as forças do quadríceps em várias atividades diferentes. Então, mediram a força da patela na pessoa caminhando, subindo escada e agachando. Olha só o que aconteceu. Quando a pessoa está caminhando, a pressão, essa pressão daqui que a gente faz, a força de tração que tem na patela contra a tróclea femoral, equivale a 35% a 50% do peso corporal, uma caminhada. Subindo e descendo a escada, 3 vezes o seu peso corporal. Então, eu, Alexandre, por exemplo, tá? eu peso 90 e poucos quilos, arredondo. Vamos imaginar que eu pese 100 quilos. Quando eu estou subindo e descendo a escada, eu teria 300 quilos de pressão em cima da minha patela contra o fêmur. E agachado, gente, o peso pode chegar a 7 vezes o peso corporal. Então, aqui já dá para entender o quanto que essa cartilagem que tem ali entre a patela e a tróclea femoral, ela é resistente e espessa. É a nossa cartilagem mais espessa do corpo. Tá? E eu achei esse estudo aqui, que achei bem curioso, que a excursão patelar é esse movimento de subida e descida da patela durante o movimento de flexão e extensão.
E nós temos na borda interna da patela regiões, áreas que têm maior pressão e menor pressão, portanto, maior desgaste. Isso para a gente não faz diferença, mas para o ortopedista que vai operar precisa conhecer isso melhor. Mas mostrando que quanto maior a flexão, maior o ângulo, maior a pressão. E isso que a gente vê. Com o tempo, esse atrito acaba amolecendo, então a condromalácia, daqui a pouco a gente tem a degeneração da cartilagem, a condropatia, até que a gente tem rasgos, e depois do conserto fica exposto o osso subcondral. Tá? Espessura, olha só, a espessura dessa cartilagem, 5 milímetros de espessura em média, mas tem que ser também, né? Bom, então a cartilagem normal, uma cartilagem lesada. Aqui a gente tem a lesão completa com exposição óssea, vocês podem ver a espessura da cartilagem aqui. Tá? Bom, por que dói, gente? Cartilagem não tem inervação nem vascularização. E aqui eu trouxe só para a gente relembrar, olha, a cartilagem é essa superfície daqui, tá? Isso aqui é osso, que tem lá a vascularização bem pequenininha, mas a cartilagem em si não tem vascularização. Assim acontece bem na orelha, na ponta do nariz, não tem vascularização. Então, se não tem vascularização, não tem inervação, por que dói? Essa é uma pergunta que deixa todo mundo intrigado, né? Bom, pode doer por vários motivos diferentes. Ou porque o atrito acabou inflamando a sinóvia, a cápsula sinovial, fazendo então uma sinovite. A sinovite a gente vai identificar por sinais inflamatórios, dor, rubor, calor e edema. Olha para um joelho, olha toda a silhueta dele e olha do outro lado. Vocês vão perceber que esse aqui está bem inchado. A mesma coisa aqui, você consegue ver o contorno da patela e aqui você não vê. Então, edema, dor, calor, rubor, tá? Então, uma sinovite pode ser a causa, principalmente quando precedido por pequenos traumas. Nós temos o retináculo medial e lateral, que vai fixar essa patela no lugar, e evitar que ela deslize para um lado para o outro. Então, eu posso ter uma distensão, um estiramento do retináculo, provocando dor. Existe uma gordura ao redor ali, chamada gordura de Hoffa, e, eventualmente, ela pode inflamar, fazendo a rofite. A gente pode ver isso com muita frequência no joelho daquelas velhinhas, que é um joelho que tem embaixo da patela tem uma borda meio gordurosa ali, né? Então, a rofite é uma outra possível causa de dor por conta da condromalácia patelar. Um grande diagnóstico diferencial é a dor miofacial. E os principais músculos que vocês vão ter que investigar são esses aqui. Olha. O reto femoral tem um ponto gatilho lá em cima, próximo da espinha ilíaca anteroinferior. Mas a dor é reproduzida ao longo do reto femoral, mas é sentida com maior intensidade sobre a patela. Então, um grande diagnóstico diferencial. E o outro músculo que vocês vão ter que estar atentos é o vasto medial. O vasto medial também produz uma dor pegando a patela e mais a face medial do joelho. E no mesmo músculo, só que mais para cima, pegando todo esse trajeto daqui. Então, reto femoral e vasto medial são dois músculos para avaliar dor miofacial. Só voltando aqui, em que situações que a gente vai desconfiar de dor miofacial? É uma dor cansada, chuchada, esquisita, já tomei tudo quanto é tipo de remédio, nada resolve, já fiz tudo quanto é tipo de exame, nada mostra, já passei tudo quanto é tipo de médico, ninguém sabe o que eu tenho. Então, se vocês encontrarem esse discurso, que é comum para todo mundo com dor miofacial, vocês vão desconfiar desses dois músculos aí e vão palpar a musculatura. Tá? Bom, sinais e sintomas mais comuns. Crepitação. É muito comum escutar crepitação, só que indolor. Se ela tem uma crepitação dolorosa, tem alguma coisa de errado. Tá? A crepitação dolorosa então, tem a ver com o desgaste da cartilagem, portanto, a movimentação da patela na excursão patelar vai acabar produzindo isso. O paciente coloca a mão ao redor da patela, em cima da patela, e ele não consegue precisar aonde que dói. Isso aqui tem um nome, é o sinal da mão, esse nome mesmo, sinal da mão. O cara bota a mão em cima da patela, ou em volta, e ele diz que a dor é naquela região. Diz que às vezes é por baixo da patela, em volta da patela, ele tem dificuldade de descrever, localizar a dor. É uma dor difusa. Tá? Então, o sinal da mão é um sinal muito comum. Um outro sinal muito comum, que não botei aqui, é o sinal do cinema, o sinal do teatro. O que é isso? Quando a pessoa fica sentada por muito tempo, por mais de 1, 2 horas, quando ela levanta, o joelho está dolorido e rígido. Ela começa a andar um pouquinho e vai soltando, alivia. Então, esse é o sinal do cinema. A pessoa que fica assistindo um filme, uma peça de teatro por muito tempo, está sentada com a perna flexionada. Quando ela levanta, sente essa dor, vai caminhando um pouquinho, aos pouquinhos vai soltando.
tá? O mais comum, esses são os sintomas mais comuns, tá? O edema do joelho. Os menos comuns são o joelho bloqueado, travado. O que pode acontecer? Um pedacinho de cartilagem soltou e travou bem ali na junção do fêmur com a tíbia. E aí dá uma sensação de bloqueio articular. Isso não é nada comum, mas é bom vocês saberem que pode acontecer e que existe. Dos fatores predisponentes, o mais comum é a sobrecarga do joelho. Quem sobrecarrega o joelho? Quem corre, principalmente, né? Quem corre na areia, quem corre subida e descida. Quem é obeso, principalmente obeso mórbido, e que tem rotina de subir e descer morro, montanha, escada, estão sobrecarregando o joelho. Tá? Também quem faz agachamentos, quem faz sobrecarga, os crossfiteiros da vida que fazem aqui. E o que mais pode estar influenciando? Mulheres têm mais predisposição a fazer síndrome dolorosa patelofemoral por terem uma bacia mais larga, a bacia ginecoide típica de mulheres é mais larga, fazendo com que esse ângulo do fêmur com a tíbia, também conhecido como ângulo Q, que é de quadríceps, tá? O ângulo Q maior facilita o maior deslocamento da patela, porque o joelho tende a virar para dentro, a patela pula para fora. É isso que a gente estava falando. Então, de acordo com o tipo de quadril, quem tem a bacia ginecoide, ou seja, o quadril largo e a cintura fina, acaba tendo o ângulo Q maior e facilita esse deslocamento da patela. A gente pode ver sempre mulheres com quadril largo acabam tendo o ângulo Q mais acentuado, da tíbia com o fêmur. Então, elas têm mais predisposição, é mais fácil para elas desenvolverem a condromalácia patelar, tá? Então, obesos, pessoas que sobrecarregam, pessoas com ângulo Q do joelho aumentado, e agora as síndromes de hipermobilidade, a síndrome de Ehlers-Danlos. Então, vocês viram a pessoa que tem uma hiperelasticidade, né? Essa pessoa tem uma hiperelasticidade de todos os tecidos, inclusive os ligamentos e tendões. São as pessoas que luxam a patela com muita facilidade. Então, um grande fator de risco. Tá? Trauma, sempre. Qualquer tipo de trauma na patela vai favorecer e vai facilitar, portanto, não apenas uma artrose, mas o desgaste da cartilagem como um todo. Mais traumas que a gente pode ver, a gente não vai entrar nesses detalhes, que são mais causa ortopedista. Mas para a gente é importante saber o seguinte, o paciente tem dor no joelho e tem um histórico de se machucou jogando bola, teve um acidente de automóvel, fraturou alguma vez no passado, fraturou a patela, você sabe que essa patela, esse joelho, vai ter artrose precocemente, portanto, é um fator predisponente. Tá? E aí, então, vamos repetir, fatores predisponentes, sobrecarga, a pessoa que corre muito, obeso mórbido, faz muita força no agachamento, ângulo Q aumentado, trauma. E agora vamos à parte que mais interessa, a parte da biomecânica. Então, nós temos aqui a patela, ela é ancorada na tíbia pelo tendão patelar, ou ligamento patelar, depende do ponto de vista, e ela tracionada para cima por 4 tendões, vasto medial, reto femoral, vasto intermédio, vasto lateral. Nota que dos 4, só o vasto medial puxa medialmente, os outros puxam para cima e para o lado. Logo, se nessas forças de tração lateral e medial houver uma descompensação, se tiver um lado que traciona mais do que o outro, essa patela vai tender a sair do trilho. Então, se o vasto medial, que é o único que puxa a patela para dentro, estiver fraco por uma atrofia, a tendência vai ser a patela sair para fora, lateralmente. E aí a gente tem esse movimento daqui, e esse é um dos principais motivos de condromalácia de patela. Tá? Agora vamos falar sobre isso. Por que será que esse joelho está favorecendo essa lateralização da patela? Uma das causas é a atrofia do vasto medial. Ou, aí é uma coisa que os livros de tradicionais de medicina não citam, ninguém fala de dor miofascial. O músculo não precisa estar atrofiado para ele perder a força. Ele pode ter um ponto gatilho. O ponto gatilho deixa o músculo inibido, portanto, sem força nenhuma. Então, o ponto gatilho no vasto medial pode ser o suficiente para essa patela sair lateralmente. Aí tem mais um músculo que ajuda a estabilizar o joelho. E esse músculo é o glúteo médio. O glúteo médio fraco vai fazer com que... o glúteo médio estabiliza a nossa pelve. A pelve e o joelho. Se o glúteo médio está fraco, durante o teste de Trendelenburg, a pelve contralateral cai e o joelho vira para dentro.
Quando o joelho vira para dentro, a patela tende a pular para fora. Portanto, pontos gatilho no glúteo médio ou atrofia do glúteo médio por algum motivo qualquer vai fazer com que esse joelho rode para dentro e a patela saia para fora. Então, vasto medial e glúteo médio são dois músculos essenciais para a estabilização do joelho. Moral da história: viram algum paciente com condromalácia patelar, tem que avaliar a estabilidade do joelho primeiro. Não fica pensando em tratar bursite, tendinite, o raio que parta, enquanto não tiver um joelho estável. E o principal motivo de instabilidade é dor miofacial do glúteo médio e do vasto medial. E isso é fácil de identificar. Agora vamos aqui entender essa dinâmica do joelho. Então eu falei do glúteo médio, porque é o principal abdutor da coxa. Então nós temos os adutores da coxa. Olha aqui eles. E eles são antagônicos, enquanto um contrai, o outro relaxa e vice-versa. Então tem que haver um equilíbrio entre esses dois. Se eu tenho um encurtamento dos adutores, esse joelho vai estar virando para dentro, a patela pulando para fora. Se eu tenho uma fraqueza muscular do glúteo médio, a mesma coisa vai acontecer. Esse joelho cai para dentro, a patela pula para fora. Então tem mais uma consideração para vocês avaliarem aqui, nessa equação. Se eu estiver indo rápido demais, me avisa, tá, gente? Ó, vasto medial com ponto gatilho, mas não é a causa mais comum, tá? O principal estabilizador do joelho é o glúteo médio. O antagonista do glúteo médio são os adutores. Então, vocês vão ter que avaliar esse equilíbrio. Primeiro, se o paciente tem força, como é que eu vou avaliar a força? Fazendo esse teste daqui, tá? Coloca o paciente deitado na maca, pede para ele levar a perna reta e começa a empurrar e vai tentando vencer a resistência. Compara um lado e compara o outro. Se tiver ponto gatilho, vai estar bem mais fraco do que o lado contralateral. Se não houver pontos gatilho no glúteo médio, vocês vão avaliar a amplitude de movimento dos adutores. Se os adutores estiverem encurtados, isso aí é uma grande possibilidade para justificar o porquê que esse joelho vai para dentro, a patela pula para fora. Tá bom? Então, tem que avaliar a amplitude de movimento de um lado e do outro. Bom, durante a inspeção, a gente gostaria de conseguir sempre observar o paciente durante o movimento ativo, na correria andando. Opa, passou. Então, é isso que a gente tem que observar. Se quando ele pisa no chão, vou fazer só com essa perna aqui, quando ele pisa, essa pelve contralateral cai, despenca. Esse caso aqui está normal, cara, não tem nenhum problema. Isso é uma marcha normal. Você vê que o joelho permanece reto, ele não enverga para dentro e a pelve contralateral tem um balanço fisiológico. Tá? Mas o que a gente esperaria encontrar no caso de um glúteo médio fraco? É isso aqui, um geno valgo. O valgo não cavalga. Tá? A gente pode fazer o teste do valgo dinâmico, pedindo para o paciente dobrar os joelhos. Nada mais é do que o teste de Trendelenburg, que é esse aqui, olha. Só que aqui ele dando nos dois joelhos. O teste de Trendelenburg, ele levanta um pé do chão, e aí quando esse glúteo médio não dá conta do serviço, o que a gente vê é isso, esse joelho vem para dentro, a pelve contralateral cai. Tá? Tá aqui a função do glúteo médio, então ele contraindo, ele visa estabilizar a nossa pelve. Quando isso não acontece, a joelho vai para dentro e a patela cai para fora, e aí começa o processo. A outra coisa que pode favorecer a saída da patela lateralmente é a tração pela banda iliotibial. O próprio nome já diz, a banda iliotibial é a continuação do vasto lateral, que desce aqui e ela vai se inserir em outros lugares. Dentre outros, ela tem a inserção patelar, tá aqui, olha, patellar attachment, da iliotibial band. Tá? Então, uma banda iliotibial encurtada tende a tracionar a patela lateralmente. Então, a síndrome da banda iliotibial é mais uma coisa que vocês vão poder investigar na avaliação de uma síndrome dolorosa patelofemoral. Bom, mas como é que é a história natural da doença? A pessoa começa com uma lesão, um amolecimento progressivo da cartilagem, até que a gente tem lesão da cartilagem. Isso pode ser quantificado em graus, 1, 2, 3 e 4. Vamos lá ver. Então, aqui a cartilagem normal, grau 1, ela está amolecida, grau 2, vocês começam a ver um fiapinho soltando aqui, grau 3 tem bastante coisa solta, grau 4 já tem um buraco, e o outro grau 4 aqui é uma lesão completa com exposição do osso subcondral. Tá? E eu gosto de brincar, sempre fazer minhas comparações, com a carne que tem na parte interna do coco. Às vezes está bem duro e às vezes está bem molinho. Eu lembro que eu, carioca, na minha época do Rio de Janeiro, eu surfava na praia,
depois da praia, eu gostava de pegar uma água de coco, tomava água de coco, pedia para abrir o coco, para comer essa carnezinha que tinha aqui por dentro. E quando o coco é fresquinho, essa carne vem bem molezinha, bem molezinha. E é uma delícia. Então, a condromalácia patelar me faz lembrar muito isso, que pode ser molezinho em um momento e pode ser duro em outro. Tá? Bom, olha lá o sinal da mão, quando eu disse, né? Dói por dentro do joelho, uma sensação de pressão por trás da patela. E o paciente bota a mão ao redor da patela, em volta do joelho, não sabe especificar. Isso é uma coisa bastante comum de ver na síndrome dolorosa patelofemoral. Tá? O sinal do cinema, como eu expliquei, quando fica sentado por longas horas, o fato de ficar sentado coloca mais pressão. Lembra que a gente viu quanto maior quanto mais flexionado o joelho, maior pressão da patela contra o côndilo femoral? Então, quanto mais flexionado por mais tempo, tende a inflamar. Quando ele levanta, dói, mas aos pouquinhos vai soltando e consegue caminhar. Então, o sinal do cinema é uma coisa muito comum também, que deve aparecer na anamnese. A avaliação da excursão patelar nada mais é do que você observar a patela enquanto o paciente flexiona e estende o joelho. Durante a extensão, quando ele estica o joelho, você deveria ser capaz de observar a patela migrando lateralmente. Isso aqui também é conhecido como sinal do J invertido, porque ele faz esse trajeto daqui, sobe e lateraliza. Então, o sinal do J invertido é a lateralização da patela, é um dos testes semiológicos que nos faz pensar em condromalácia patelar. Quem já teve luxação patelar, portanto, tem uma instabilidade da patela, teve ruptura dos retináculos que tendem a fixar a patela, vai ficar apreensivo toda vez que nós tentarmos mobilizar essa patela, especialmente quando for empurrar a patela lateralmente. O paciente está sentindo que a patela vai sair de novo, vai luxar, ele fica apreensivo e pede para você parar. Então, se vocês começam a empurrar a patela lateralmente, vocês percebem que o paciente fica apreensivo, fica aflito, isso é um sinal de instabilidade patelar. Essa pessoa que tem instabilidade tem muito mais chance de ter uma condromalácia patelar. Como é que a gente faz isso? Pode pinçar a patela com 2 dedos e tenta empurrar ela para o lado. Então, a gente pode quantificar. Se você partir a patela em 4 fatias, uma mobilidade maior do que 3/4 é excessiva. Se tiver uma hipermobilidade, vocês podem pensar, como eu já havia citado antes, essas síndromes de hipermobilidade. Tá? Ou a pessoa que já teve luxação de patela e tem uma patela instável. Tanto um quanto o outro são fatores de risco para condromalácia patelar. Não é nada comum, nunca vi na prática, mas aconteceu, por exemplo, com o jogador Ronaldo Fenômeno. Ele rompeu o tendão do quadríceps. Como é que você vai desconfiar? Bom, você pede para ele estender o joelho não vai, né? Porque os 4 músculos do quadríceps que deveriam estar inseridos na patela não estão mais. O músculo vai estar retesado, você consegue enfiar o dedo aqui e aprofundar e o paciente perde a função de extensão do joelho. Esse é mais fácil, né? A síndrome da banda iliotibial é uma inflamação nessa região daqui, bem onde fica o côndilo lateral do fêmur, bem aqui, olha. E por que isso acontece? Quando a banda iliotibial está excessivamente tracionada, essa banda iliotibial raspa no côndilo femoral como uma corda de violão. Quando você toca violão e com a palheta dá um golpe nas cordas de violão. O atrito excessivo vai acabar inflamando a banda iliotibial. Então, se vocês têm uma síndrome da banda iliotibial, é sinônimo de que deve haver uma tração excessiva nessa patela, colocando o paciente em risco para uma condromalácia patelar. Na suspeita de condromalácia, o exame semiológico é o teste Clark. Como é que é esse exame? Esse teste, a gente vai fazer uma ordenha, vai empurrar a patela para baixo, distalmente, empurrar a patela em direção aos pés, e depois pede o paciente contrair o quadríceps. Por quê? Porque ele contrai o quadríceps, vai puxar a patela para cima. A patela vai encontrar os seus dedos como resistência, ela vai fazer o quê? Vai mergulhar, vai passar por baixo dos seus dedos. Quando ela faz esse mergulho, ela vai de contra o fêmur. Então, ela vai chocar-se contra o fêmur. E nesse contato, isso deve provocar dor. Por isso é importante avisar o paciente, quando for contrair o quadríceps, contrair devagarzinho, porque senão vai ser uma pancada muito intensa. Tá? O quadríceps é muito mais forte do que os seus 2 dedos. Então, esse mergulho vai ser intenso. Faz devagarzinho para não provocar dor. Tá? Teste de Clark. Se sente dor durante o teste de Clark, isso é muito provável, ou fala mais a favor do diagnóstico de condromalácia patelar. Tá?
Nós já vimos isso, testes de força para avaliar a estabilidade do joelho através da força do glúteo médio, isso é muito importante, não é pouco não. E como é que a gente pode avaliar a amplitude de movimento dos adutores? Lembra? Ou eu tenho um ponto gatilho nos abdutores, ou seja, glúteo médio piriforme, ou eu tenho um encurtamento dos adutores. Então, eu posso verificar qual ângulo que a patela, que a perna abre de um lado e para o outro, ou pedir para o paciente mesmo tentar fazer como se fosse um alongamento dos adutores e perguntar a ele se ele sente diferença de uma coxa para outra. Se houver encurtamento, ele vai dizer que sente repuxado o lado que está afetado. Tá? Quando que nós vamos pedir raio-x? Tá? Raio-x no joelho. Então, se teve algum trauma ou passou por uma cirurgia, então um grande fator de risco. Se tem derrame articular, idade maior que 50 anos de idade e quando você está tratando e o paciente não está melhorando. Tá? Qual é a incidência de raio-x? AP, perfil e axial. Perfil axial é esse daqui. Aqui está o aparelho de raio-x mirando na patela, quase que tangenciando aqui a patela. O objetivo é visualizar isso daqui, olha, essa visão. Isso aqui é normal, ou seja, essa distância de A tem que ser igual à distância de B. Aqui está normal, distância de A, distância de B. Aqui não, aqui vocês podem ver uma patela completamente lateralizada, tá? Anormal isso daqui, tá? Então, a incidência axial é bem importante para a gente ver esse ângulo que a patela está na tróclea, também é conhecida como incidência do sol nascente. A altura patelar no raio-x de perfil, a gente tem que verificar o seguinte, essa distância de PA tem que ser equivalente à distância de TA. Se tiver muito alta ou muito baixa, isso pode ser o motivo da dor do paciente. Então, a raio-x de perfil é para verificar essa distância, e elas têm que ser equivalentes. Então, a distância TA e AP tem que ser entre 0,8 e 1,2, a proporção. Em torno de quase a mesma coisa. Tá? Olha lá. Se a patela está muito alta, por ruptura do tendão patelar, por exemplo, precisa uma patela alta. Se ela rompeu o tendão do quadríceps, patela baixa. E aqui a gente vê a distância de uma, a distância do outro, são praticamente a mesma distância. Então, isso seria normal. Tá? Nesse daqui, não precisa nem dizer qual que está alterado. Né? Aqui vocês podem ver que houve uma avulsão do pedacinho de osso da tuberosidade anterior da tíbia, e essa patela foi lá para cima. Tá? Aqui está normal, essa distância daqui é quase a mesma distância daqui. Bom, a ressonância magnética ajuda? Sim, muito boa, e vai quantificar para a gente o grau de condropatia patelar. Então, quando vocês lerem na conclusão da ressonância lá, condropatia patelar, fêmur patelar, grau 2, grau 3, grau 4, agora vocês já sabem do que se trata. Então, a ressonância serve para diagnosticar e para classificar as lesões da cartilagem. E também permite avaliar a evolução após um procedimento cirúrgico. Então, isso pode ser importante até para você saber o momento correto de encaminhar para o ortopedista. Se o ortopedista é um cirurgião, você vai encaminhar quando tem indicação cirúrgica. E qual é a maior indicação cirúrgica? Não é o exame de imagem. A maior indicação de cirurgia é a limitação funcional. Então, você pode ter um paciente com uma exposição completa do osso subcondral, uma lesão horrorosa. Mas se o paciente está caminhando, está tolerando a dor, bem, quanto mais para frente você empurrar essa cirurgia, melhor. Tá? Por quê? A cirurgia é colocar uma prótese. E essas próteses têm uma vida útil de 10 a 15 anos. Se o paciente for obeso, dura menos ainda. E aí, então, já tem as próximas. O que a gente pode fazer até lá? A gente pode aliviar a dor do paciente com medicações, a gente pode estimular ele a fortalecer a musculatura, acabar com os pontos gatilhos que ele tem, e evitar alimentos que inflamam o tubo digestivo, que fazem inflamação crônica, com os alimentos anti-inflamatórios. O carro-chefe do tratamento da condromalácia acaba sendo fisioterapia, que nada mais é do que a correção dos desequilíbrios musculares. Lembra que eu falei dos abdutores e dos adutores? Tanto é que os exercícios aqui são para fortalecer basicamente os músculos do glúteo. Aqui, isso aqui é glúteo médio, mínimo, aqui é glúteo máximo, aqui é glúteo máximo, aqui é piriforme, glúteo máximo. Então, é o fortalecimento dos músculos que vão estabilizar o joelho. Bom, os fatores perpetuantes. Então, não adianta você ficar dando remédio para condromalácia patelar, fazendo fisioterapia, se não desativar os pontos gatilhos do glúteo médio e mínimo. Tá? Então, a fraqueza muscular pode ser só por causa disso. Se o paciente tem uma pisada
errada, um pé pronado, um pé supinado, isso tem que ser corrigido. Então, vocês podem pedir para ele trazer um calçado antigo e vocês vão ver se ele está gasto de maneira desigual. Se for um problema na pisada, tem que mandar confeccionar uma palmilha, de preferência com um fisioterapeuta que tenha especialização em podoposturologia, e aí então isso deve se corrigir. As pessoas que gostam de correr em superfícies íngremes, inclinadas, tipo correr na praia, correr na montanha, correr no meio do mato, que tem uma superfície irregular, isso acaba sobrecarregando também e pode ser o motivo da dor. Então, se quer correr, vai correr no plano bonitinho. E o fortalecimento muscular, como eu disse, o principal, glúteo médio e mínimo, tem que estar fortalecido, tá? Aqui, esses exercícios são para fortalecer o vasto medial. Então, o vasto medial, a gente consegue acionar ele no máximo na cadeira extensora nos últimos 15 a 20 graus de extensão da cadeira. Esses exercícios de encostar na parede e ficar segurando aqui no ângulo de quase 90 graus são muito bons para fortalecer a musculatura também. Então, isso aqui tudo é feito na fisioterapia, o fortalecimento do quadríceps e do glúteo médio. Tá? E, por último, o alongamento dos adutores da coxa. São importantíssimos serem alongados, e aí, então, a gente consegue ter um equilíbrio musculoesquelético melhor. Para quem é obeso, é importante estimular o emagrecimento, ou, como eu escutei recentemente, eu achei muito interessante, o problema não é a gente querer ficar emagrecendo. De repente, a gente não precisa emagrecer, o que a gente precisa é ganhar massa muscular. Trocar banha por músculo é muito melhor do que perder peso, tá? E muito mais saudável. Então, vai fazer musculação, vai fazer força, né? E vai trocar banha por músculo. Muito bem. Consegui terminar com um pouquinho de antecedência. Me conte agora, alguma novidade? Foi o Gabriel que disse que tinha dor no joelho, né, Gabriel? Eu mesmo, professor. E aí, se identificou com alguma coisa aí? Tudo. Conta pra gente teu caso. Não, na verdade, eu não tava, eu estava sedentário, e aí há uns 10 meses atrás, eu comecei a praticar atividade física, e eu pratico basquete, na verdade. Eu jogo 3 vezes por semana. E aí começou uma dor persistente no joelho esquerdo, com uma localização meio também indefinida, piora na atividade física. Uma associação muito forte que eu fiz, que lembra muito esse sinal de cinema, né? Que é a coisa assim, quando eu jogo, logo depois eu fico com dor. E aí, se eu dirijo, é isso, se passa de 40 minutos dirigindo, começa uma dor insuportável. E aí depois, quando sai do carro tal, para até reestabelecer assim a marcha, demora um pouquinho. Mas aí é basicamente isso. Eu, na verdade, não estou tratando, né? Porque, como todo bom médico, eu finjo que não existe só. E estou entregando para Deus aí, faço fortalecimento muscular só. Então, Gabriel, hoje mesmo você, depois aqui, você testa a amplitude de movimento dos seus adutores, vê se você sente que tem encurtamento de um lado ou de outro, e depois você vai pedir para alguém te ajudar com o teste de força do glúteo médio. É muito provável que você tenha formado um ponto gatilho no glúteo médio esquerdo quando você começou a jogar depois de um tempo sedentário. E aí ele mantém o seu músculo inibido, gerando então essa instabilidade do joelho. Se for isso, se você tiver uma fraqueza mesmo por conta de um ponto gatilho, vai ser só soltar esse ponto gatilho e sua dor no joelho passa. Agora, lembrando, pode procurar também. Pode ter ponto gatilho no reto femoral, pode ter ponto gatilho no vasto medial, pode ser só realmente por conta do sedentarismo, mas, enfim, você já tem aí as dicas do que procurar e o que fazer. Muito obrigado, professor. Eu dei uma aula, se não me engano, algumas semanas atrás, só sobre dor miofascial do glúteo médio. Você participou dessa aula? Eu acho que não, eu acho que eu não consegui, porque com a mudança dos dias me pegou. A segunda-feira é muito mais fácil para mim.